Recentemente eu falei sobre Lamentações 3 na igreja, aqui, né, pensando sobre como algumas reflexões no meio da calamidade, mais ou menos isso, esse foi o título da mensagem. Pensando em algumas lembranças e algumas considerações que devemos fazer no meio de tudo isso, né? Lamentações, vocês sabem, o contexto ali fala muito sobre isso. Aliás, se alguém quiser assistir, é só entrar no canal depois lá da igreja, tá lá a mensagem, Reflexões na Calamidade, o canal é a Igreja Bíblica dos Irmãos, né? Então você consegue ter acesso ali às mensagens, não só essa, mas a gente está fazendo uma série aqui também de devocionais, chama Santidade na Pandemia. Então eu trato de vários perigos para a nossa santidade que uma pandemia, o isolamento social pode acarretar. Eu acho que a gente já tratou, teve uns 12 vídeos devocionais, vídeos mais curtos, né, de 5 minutos, vocês podem acessar lá. E pensando nestas reflexões, um grande tema me veio à mente e, ao vir esse tema na mente, me veio um livro das Escrituras também, que é, o tema primeiro, é a alegria na diversidade. Como nós podemos manter a alegria mesmo diante de situações tão adversas como nós estamos passando. Eu sei que, por exemplo, algumas pessoas estão privadas aí do seu trabalho, por exemplo, e o que acaba acarretando uma redução no ganho e no sustento da sua família. Talvez algumas famílias estão sendo comprometidas, não sei se é o caso aí, mas aqui em Ribeirão nós temos auxiliado algumas famílias, na medida do possível, que estão passando por dificuldades por causa disso, né? Nós, digo como igreja, talvez o próprio ser igreja nosso fica comprometido, porque o culto a Deus, a comunhão, a koinonia faz parte, é a essência do cristianismo, e acaba que a gente está privado disso tudo neste momento. E claro, a gente não pode esquecer da própria saúde, né? Da própria morte em si. Não sei como que estão as coisas aí em Ji-Paraná. Aqui em Ribeirão, por ser uma cidade muito quente, tem pouquíssimos casos, mas são mortes, são pessoas que estão nos deixando, que independente de quantos são, uma morte já é muito triste, né? E a gente sabe de pessoas que perdem os seus parentes, enfim. Todas essas situações adversas faz com que a nossa alegria seja provada, seja colocada mesmo em xeque. Como manter a alegria em momentos como esse, né? Em momentos tão adversos como nós estamos passando. E claro, diante deste tema, um livro nos vem à mente, que é o livro de Filipenses. Então, eu convidar vocês para abrir esse livro de Filipenses. Nós vamos meditar no livro todo. Claro que não da maneira que eu particularmente gosto, olhando por detalhes, palavras e tudo mais. Nós vamos fazer um panorama em Filipenses, basicamente buscando como Paulo conseguia ter alegria diante da adversidade. Nós sabemos que em Filipenses, a carta aos Filipenses foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. Então, é uma das cartas da prisão, embora ainda fosse uma prisão domiciliar, não aquela prisão mais dura que ele teve depois, uma prisão domiciliar que ele tinha uma certa liberdade, mas estava preso. Estava privado de algumas das suas liberdades, né? Tanto de ir e vir, como talvez é o caso de muitos, que estão aí em quarentena, sem poder sair das suas casas, e privado disso tudo. E mesmo assim, mesmo diante de uma situação tão adversa, assim, preso lá com guardas na frente da sua casa, ele ainda escreve uma carta cuja a palavra alegria vai ser bombardeada para os seus leitores, para as pessoas que moravam ali em Filipos, né, para os crentes. Para isso ele vai se utilizar de duas palavras que vai acontecer ao longo do livro inteiro, que é a palavra cara e a palavra kairo. Essas duas palavras são traduzidas no livro todo como alegria, às vezes por contentamento, mas basicamente por alegria. Então, Paulo vai intercalar essas duas palavras usando de maneira vasta e ampla, e em um texto só, apenas lá no capítulo 2, ele vai juntar essas duas palavras no mesmo parágrafo. Mas fora isso, ele vai sempre intercalando, usando uma, usando outra, mas como sinônimo, bombardeando seus leitores com esse tema de alegria, mesmo estando ele preso. Tem que ter um motivo para isso. E a carta de Filipenses mostra esses motivos. Aliás,
Tem muitos que acham que o tema da carta aos Filipenses é a alegria, mas eu creio que não. Eu creio que, na verdade, tem um tema que precede a alegria, e descobrindo esse tema, nós talvez consigamos entender o porquê Paulo conseguia ficar alegre, mesmo diante de uma situação adversa que ele estava passando. Então nós vamos dar uma olhada nos trechos, nos versículos de Filipenses que Paulo usa essas duas palavras, né? Uma ou outra, e o trecho que ele usa as duas palavras, a palavra cara e a palavra cairo, buscando então entender, tentando fazer uma teologia da alegria de Paulo em Filipenses. Basicamente isso. Nós vamos olhar para estes versículos, então tentar entrar na cabeça de Paulo e ver por que ele falava tanto disso. Se nós não entendemos o motivo, é bem provável que Paulo seja taxado aí de um bobo alegre. O bobo alegre é aquele que fica dando risada, fica buscando alegria pela alegria em si, mesmo diante de situação adversa. Então, alguém que fica dando risada da desgraça, alguém que fica... é aquele bobo alegre, né? Um cara que dá risada pela risada. E não é essa alegria que Paulo está pregando lá em Filipenses, nessa adversidade. É uma alegria que tem, de fato, um sentido, um propósito, um motivo pelo qual ele consegue ficar alegre. Então nós vamos olhar para esses trechos desta alegria, tentando descobrir esse segredo paulino. O primeiro trecho, eu queria convidar vocês para acompanhar a leitura da palavra de Deus nesses trechos, é logo no capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, depois da saudação, ele dedica 2 versículos à saudação, né? O versículo 1 e o versículo 2. Logo no versículo 3, ele diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a primeira menção à palavra alegria aqui é da oração de Paulo. Paulo, mesmo preso, dizia que ele estava orando com alegria. E o motivo pelo qual ele orava com alegria, descrito no versículo 5, é por causa da cooperação. Estou usando a NVI, que traduz essa palavra por cooperação, que eles tinham dado ao Evangelho. Essa palavra cooperação, na verdade, é aquela palavra famosa, a palavra no Novo Testamento, koinonia, que num âmbito social significa comunhão. Mas ela também pode ser usada no âmbito mais de trabalho, né? Uma questão de função. E aí, quando ela é usada assim, ela tem a ideia de uma participação conjunta. Então, socialmente falando, é só simplesmente uma comunhão que existe, embora a palavra tenha um conceito teológico muito importante no Novo Testamento. Não é só uma comunhão de estarmos juntos. Aliás, neste momento em que nós estamos passando, não sei se vocês acompanharam, mas houve muito debate sobre a validade ou não de se cultuar a Deus à distância. E eu creio que uma boa teologia do que significa koinonia resolve isso, porque tem muitas igrejas que mesmo juntas, mesmo no mesmo lugar, na mesma localidade, ainda assim não vivem a koinonia do Novo Testamento. Quando, na verdade, você pode ter crentes mesmo longe fisicamente, embora não seja o ideal, mas que entendam e vivam esta koinonia. Então, koinonia é um termo muito importante teologicamente falando. Agora, o que Paulo está falando aqui não é simplesmente a comunhão que nós temos, mas é a participação conjunta, é lutar junto. Vocês vão reparar que lá no capítulo 4, Paulo vai voltar para esse tema na hora de falar com duas pessoas, tá? Duas mulheres que estavam em intrigas ali, que tinham esquecido desta verdade. Mas a gente vai deixar isso para depois. Então, o que motivava Paulo a orar com alegria era esta koinonia, esta participação conjunta, este envolvimento
que os irmãos, os leitores deles, estavam tendo em prol do evangelho. Este envolvimento era desde o primeiro dia até agora, provavelmente falando sobre a conversão deles, sobre o início da igreja. Imagina um grupo assim, né? Uma igreja que desde o primeiro dia, participando nesse progresso do evangelho, nesta cooperação, e claro, Paulo, como ele faz muito bem em todas as suas cartas, nos lembra que tudo isso, toda esta cooperação, não era simplesmente por causa deles. Tanto é que vem o versículo 6, fechando esta primeira parte. Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse falando, ok, é importante a cooperação de vocês devem cooperar de fato, isso é extremamente importante e eu fico feliz por isso que ele orava com alegria, mas por outro lado ele lembra que quem vai completar a obra não era eles, não era o trabalho deles em si, quem ia realmente completar a obra era Jesus Cristo, que tinha começado a obra, né? Então, aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. No fim das contas, é Deus que está por trás de todo esse trabalho, mas o que levava Paulo a orar com alegria era essa cooperação que eles tinham ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A segunda vez que essa palavra vai acontecer, dá um pulinho em alguns versículos, lá para o versículo 12. Lá para o versículo 12, Paulo diz assim, do versículo 12 até o versículo 19. Paulo fala: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ele está falando da prisão dele, daquilo que ele passou, né? Ele passou por uma prisão, pegaram ele, estão lá, está numa prisão domiciliar. Tudo isso que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então o que Paulo está dizendo é, por causa da minha prisão, por causa dessa adversidade que tem acontecido na minha vida, isso na verdade tem sido um alavanco para a pregação do Evangelho. Tem alavancado a pregação do Evangelho. Na verdade, tem feito com que o Evangelho seja mais anunciado. Por quem? Ele fala, tanto por mim, as pessoas aqui que estão me prendendo, né, os guardas. Imagino que o guarda, quando ia ficar na frente lá da casa de Paulo, né, trocava a ronda e eles já sabiam. A gente vai ouvir a mesma mensagem novamente, né, porque Paulo, mesmo preso, a gente sabe quando ele passou com Silas, cantava, falava de Deus, então falou pro carcereiro. Imagino que ele não perdia essas oportunidades, mesmo na adversidade, mesmo preso, de falar pro evangelho. Paulo pensava assim, né, se é um guarda que tem aqui, então este guarda é meu alvo evangelístico, né, é ele que está aqui na minha frente da minha casa, então é para ele que eu vou falar. Então, todo mundo que estava sabendo ali que ele estava lá por causa de Cristo. Obviamente a gente já sabe dessa informação, mas o que Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então, primeiro ele diz, o que aconteceu com ele tem servido para o progresso do Evangelho. E depois ele fala que todos estão sabendo que ele está lá por causa de Cristo. Ou seja, Cristo e Evangelho são usados aqui como sinônimos. Cristo é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a pessoa de Jesus Cristo. Agora, não era só ele que estava participando disso, mas os irmãos, em sua maioria, não todos, mas a grande maioria, motivados por isso, estavam anunciando o Evangelho. Logo, logo vai chegar a palavra alegria aqui, porque a alegria é até cômico quando Paulo escreve sobre a alegria nesse trecho. Ele diz assim no versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Não sei a sua reação ao ler isso, mas para mim é meio cômico. Imagine só, as pessoas dizem assim, Paulo está pregando o Evangelho, vamos prendê-lo por estar pregando o Evangelho. Aí eles prendem Paulo.
Aí eles falam, agora a gente vai deixar ele irritado. Como que a gente vai deixar ele irritado? Vamos pregar o evangelho também. É até meio cômico, mas era isso que estava acontecendo, né? Paulo diz, eles acham que podem, né, pensando que me podem causar algum sofrimento enquanto estou preso. Né? Mesmo nessa adversidade, eles pregando o evangelho, pensam que podem me causar algum sofrimento. Ou seja, eles estavam fazendo isso para irritar Paulo. Mas o que eles estavam fazendo, na verdade, alegrava o coração de Paulo. Aqui, o que essas pessoas estavam fazendo, provavelmente, era pregando o evangelho verdadeiro, embora com motivações erradas. Né? Paulo diz que sem sinceridade, pensando que pode causar alguma coisa, por ambição egoísta, mas ainda assim era o evangelho verdadeiro, porque se não fosse, claro que Paulo ia mais refutar a mensagem deles do que dizer, ok, pelo menos Cristo está sendo pregado. Paulo não ia dizer isso, por exemplo, de uma pregação gnóstica, que já estava na sua maneira embrionária naquela época, né? Que pregava Cristo, mas de uma maneira não como o Cristo mesmo das Escrituras. Paulo não ia falar, ok, estão pregando a Cristo. Não é qualquer pregação de Jesus Cristo que é válida, mas é a pregação correta, sincera a respeito de Cristo. Sincera no sentido de coerente com as Escrituras. Então, mesmo a motivação desse pessoal sendo errado, o conteúdo parece que estava certo. E aí o que leva Paulo a escrever, no versículo 18, mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro. Então, Paulo na prisão, preso, desprovido da sua liberdade de ir e vir, passando por uma adversidade, falava, bom, pelo menos, mesmo com tanta gente, meus inimigos tentando me irritar, tentando me provocar, se eles fizerem isso pregando o evangelho, ele diz, que me importa? No fim das contas, eu vou ficar alegre, porque o evangelho está sendo pregado. Claro que ele continua, né, no versículo 18, entrando no 19, falando, de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Então, claro, Paulo, pensando que ia ser liberto, ele fala, eu vou continuar alegre. Mas perceba que ele não fala assim, ó, eu estou alegre por causa da minha libertação e vou continuar alegre porque o evangelho está sendo pregado. Ele fala, eu estou alegre porque o evangelho está sendo pregado e continuarei alegre sabendo que eu vou ser liberto. Então, o motivo da sua alegria não era o fato dele ser liberto da adversidade que ele estava passando, a alegria dele estava no evangelho sendo pregado. Hoje de manhã eu saí para correr por aqui na rua, né? Fiz minha corrida matutina, e aí tinha numa das lojas, né? Tava a loja fechada, claro, mas tinha um dizer assim na frente, né? Fique tranquilo, tudo vai passar, e tudo mais, né? E é interessante porque eu sei que muita gente que lê aquilo, então não sei se as pessoas da loja pensam nisso, né? Mas pensa, fica feliz, fica tranquilo que a sua alegria vai voltar. É mais ou menos isso. Quando tudo voltar ao normal, nós vamos novamente voltar a ser felizes e tudo mais. Eu sei que para a loja, felicidade para eles é o cara poder voltar e comprar lá na loja, né? Mas assim, fica tranquilo. Embora, eu estava conversando com a minha esposa, é uma frase muito interessante, porque fica tranquilo que tudo vai passar. Defina isso, né? O que é tudo vai passar? O que você está querendo dizer com isso, tudo vai passar? Enfim, mas isso não vem ao caso. Mas perceba que para a grande maioria das pessoas, e é o que a gente mais ouve hoje na mídia, é calma, as coisas vão voltar ao normal, calma. E parece que aguenta aí para um dia tudo isso voltar. Paulo não está falando assim, ó, quando eu for solto, aí eu vou voltar a ser feliz. Paulo fala, eu já estou feliz, por causa de algo que transcende esse estado que eu estou passando. Mas eu vou continuar feliz, porque algo de bom vai me acontecer. Acho que vocês perceberam o grau de importância que ele dá para o motivo da sua felicidade e para algo que vai continuar deixando ele feliz. Mas são coisas distintas. Então esta é a segunda vez que a palavra ocorre, né? Essa palavra alegria ocorre. Então estava levando as pessoas a pregar o evangelho com mais destemor, né? Como a minha versão fala aqui no final do versículo 14, né? Com determinação e destemor. O termo que Paulo usa aqui, há um termo grego muito forte para medo, que é o phobos, que vem a nossa palavra fobia, né? Então a nossa palavra fobia vem desse termo grego phobos, que é uma palavra forte para descrever um medo, tá? Um temor muito grande.
E quando Paulo fala que eles estão pregando o evangelho com destemor, seria um afobos, é sem temor nenhum, sem esse medo, sem essa palavra tão forte, né, que mostra aquele receio, aquele medo que impede as pessoas de fazerem o que elas precisam fazer. Isso não estava mais acontecendo. Então elas estavam sem este temor, né, afobos, esse A de negação. Então essa é a segunda vez que a palavra acontece. Ainda no capítulo 1, se a gente der uma olhada lá no versículo 25, ele diz assim, né, versículo 25 até o 30. Convencido disso, só para contextualizar, convencido disso é porque Paulo estava meio relutando se era melhor ele morrer ou não. Ele estava pensando assim, eu não sei o que é melhor, porque morrer vai ser bom, eu vou estar com Deus. Mas por outro lado, eu sei que precisa ficar por causa de vocês, né? Então ele estava nessa luta e aí ele chega e diz, parece que eu vou ficar mesmo porque vocês ainda precisam de mim aqui. Então ele fala, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Agora presta atenção que interessante, como o contexto vai explicar pra gente o que Paulo quer dizer com esta alegria na fé. Então Paulo está falando assim, eu até queria morrer, né? Seria melhor para mim, né? Eu queria mesmo morrer. Mas, para o progresso de vocês e para a alegria de vocês, eu vou ficar. Agora Paulo vai explicar o que é essa alegria. Ele vai dizer assim, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então Paulo está falando que o progresso e a alegria na fé tinha tudo a ver com o que ele descreve no versículo 27. Exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo e lutar unânime, num só espírito, pela fé evangélica. Na verdade, eu não sei porque a NVI não traduziu, e eu esqueci de conferir como está na RA, mas literalmente aqui ele fala num só espírito e numa só alma. É muito forte o termo que ele usa, a expressão que ele usa. Ele fala, eu quero que vocês fiquem unânimes, e essa palavra unânimes é uma expressão grande no grego, é um só espírito e uma só alma. É para enfatizar bem mesmo, fala assim, é uma só essência, é assim que vocês devem estar. Perceba que Paulo já falou lá no primeiro capítulo desta koinonia, desta participação conjunta ao pregar o evangelho, no progresso do evangelho. Agora Paulo está falando sobre permanecer unânimes, lutando pela fé evangélica, num só espírito, numa só alma. Aí ele diz no versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isto da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. E aqui Paulo vai mais uma vez identificar o Evangelho com Cristo. Ele vai dizer, o Evangelho é Cristo. Então, se vocês lutam unânimes pelo Evangelho, é falar, vocês não só creem em Cristo, mas também sofrem por Ele. Isso é o Evangelho. O Evangelho é crer em Cristo e sofrer por Cristo, estar disposto a sofrer por Cristo e mais, entender que isso é um privilégio. Olha que mudança de pensamento que Paulo traz aqui, de colocar uma adversidade como um privilégio se ela for encarada da perspectiva correta. Então, Paulo está dizendo, eu estou preso, eu estou numa adversidade por causa de Cristo e foi-me dado este privilégio. O privilégio não é só crer em Cristo, é um privilégio também sofrer por este evangelho, sofrer por Cristo. Isso também é um privilégio. Então, Paulo, neste uso aqui, no finalzinho do versículo 1, utiliza então mais uma vez a palavra alegria e neste contexto mostra que a alegria deles na fé, né, a presença de Paulo conduziria eles a uma alegria na fé, e a alegria na fé é lutar unânime pela fé evangélica e exercer a sua cidadania de acordo com o evangelho de Cristo, mesmo que para isso eles tivessem que sofrer algo. No capítulo 2,
logo no versículo 1 e 2, Paulo vai mais uma vez usar a palavra alegria. Esse é um trecho muito famoso. Curiosamente, esse é o único trecho, no capítulo 2, versículo 1 a 11, que Paulo fala sobre a alegria, mas se vocês já repararam, né, na dinâmica, Paulo está sempre falando sobre a alegria, e no mesmo contexto de alegria ele fala sobre o evangelho. Alegria e evangelho, alegria e evangelho. Toda vez que a palavra alegria acontece, o evangelho acontece junto. A palavra evangelho acontece no contexto ali. Aqui não. Neste capítulo 2, primeiramente nesse começo até o versículo 11, Paulo vai usar a palavra alegria, ele fala isso no versículo 2, né? Então ele diz, se a gente tem alguma coisa em comum, né? Alguma motivação, exortação, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, perceba que há uma preocupação de Paulo aqui para esta unidade na carta aos Filipenses. Ele falou isso já no capítulo 1, daquela koinonia, daquela participação conjunta. Agora ele falou desta luta unânime pela fé evangélica. E agora ele diz, então se há realmente essa comunhão entre nós aqui, completem a minha alegria. Ou seja, façam parte desta minha alegria. E aí ele vai mostrar como as pessoas fazem isso. Agora, interessante que nesse trecho em que a palavra evangelho não acontece, é o trecho talvez mais evangélico da carta de Filipenses. Porque é justamente nesse trecho, do versículo 6 a 11, que Paulo resume num hino de uma maneira tão bela toda a obra de salvação, todo o evangelho. Que Deus, né, Jesus Cristo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se vocês lembrarem lá de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai resumir o evangelho lá, dizendo que o evangelho é, de acordo com as escrituras, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as escrituras. Ele fala, esse é o meu evangelho, né, que é o evangelho que a gente prega, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, para Paulo, a essência do evangelho é a obra de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, neste trecho, embora a palavra evangelho não aconteça, não ocorra aqui, mas do versículo 6 a 11 é o resumo do que está lá em 1 Coríntios. Na verdade, é a explicação do que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo morreu, está aqui versículo 6, 7 e 8, e Cristo ressuscitou, versículo 9, 10 e 11. Paulo, então, está mostrando esta humilhação e essa exaltação de Cristo, a morte e a ressurreição, essa dinâmica do evangelho. Então, ele utiliza a palavra alegria, ele fala, completem a minha alegria agindo como Cristo agiu, né? Tendo a mesma atitude que Cristo. Ou seja, vivendo o evangelho, refletindo o evangelho, deixando realmente, como ele diz no finalzinho do capítulo 1, né, exercendo a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Deixa que o evangelho, essa obra de Cristo, perfaça a sua vida. Então, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, seja um exemplo deste evangelho. Lá no capítulo 2, mais para frente, no versículo 17 e no versículo 18, Paulo diz assim, contudo, aqui ele está pensando na sua morte, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida para o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então Paulo está falando, mesmo diante da morte, tá? Mesmo diante da morte, ele fala no versículo 16, tá? No dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Por quê? Por causa deles. Por causa daquelas pessoas que ele tinha lá em Atos, né, quando descreve o início da igreja, tá? Iniciado aquela igreja, esses frutos da pregação que ele via neles. Ele fala assim, vocês são o motivo de fato de eu estar alegre. Tá? Estou alegre e me regozijo com todos vocês. E por isso ele clama, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo.
Então talvez Paulo aqui esteja pensando nos frutos deste evangelho, né? No que ele gera, nas conversões, nas salvações, nas mudanças de vida, nas transformações que ele tinha visto naquelas pessoas. Ele está falando, vocês que são o fruto do meu trabalho, eu me alegro, eu me regozijo com vocês. Se você olhar um pouquinho ainda no capítulo 2, lá mais para frente, no versículo 19, ele diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Então aqui no trecho, Paulo está recomendando duas pessoas, Timóteo e Epafrodito. Então, de Timóteo é dito que ele foi alguém que lutou com Paulo pelo Evangelho como pai ao lado do seu filho, como um filho ao lado do seu pai. Né? Timóteo foi um filho para ele, está dizendo. Então, ele demonstrou isso ao lutar com Paulo pelo Evangelho. Depois ele vai recomendar, a partir do versículo 25, Epafrodito também. Ele fala assim, eu vou ter que mandar de volta Epafrodito. Foi um bom companheiro de luta, ele diz um cooperador, um companheiro de luta. Perceba, mais uma vez, Paulo usando essas ideias de lutar junto, lutar unânime, né, de um cooperador do Evangelho. Como a carta tem muito essa ideia de unidade, batalhar junto pelo Evangelho. Esse companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram, mas eles têm com saudade de vocês, né? Ele quer também ver a felicidade de vocês. E por isso Paulo está mandando eles de volta. Então Paulo está mandando dois batalhadores do Evangelho, cooperadores do Evangelho, de volta para estes filipenses. E aí ele diz assim no versículo 28 e no versículo 29. Por isso, logo o enviarei para que quando virem novamente fiquem alegres. E eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Paulo está dizendo, essas duas pessoas que eu estou recomendando a vocês arriscaram a vida pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Epafrodito, ao levar uma oferta, inclusive, deles para Paulo, algo que eles não podiam dar, mas ele se arriscou a vida para ir até Paulo. Então ele está dizendo, recebam essas pessoas com alegria. Por quê? Porque eles são cooperadores do Evangelho. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui. O capítulo 3 não acontece a palavra Evangelho, e nem a palavra, na verdade acontece só no versículo 1 a palavra alegria. Olha que interessante, Paulo diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Agora, sabe aqueles pregadores que falam assim, estamos caminhando para o final, e aí prega mais meia hora. E aí ele fala assim, né, agora finalizando, e aí prega mais meia hora. E aí fala assim, não, agora estamos caminhando para o fim. E prega mais meia hora, sabe? Então Paulo dá uma dessas aqui, né? Porque Paulo fala assim no versículo 3, finalmente, meus irmãos. Mas daí acho que ele começa a escrever, se empolga, se empolga, se empolga. Aí ele vai chegar lá no versículo 4, ele fala assim no versículo 3, né? Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Aí ele vai chegar lá no capítulo 4, no versículo 4, e vai falar, alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele fala, eu já falei isso. Aí ele, novamente direi, alegres. Fala assim, eu sei que eu estou falando a segunda vez para vocês, né? Porque ele falou finalmente lá, irmãos. Tá? Mas agora ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 4, finalmente, irmãos. Parece que assim, agora eu estou terminando mesmo. Né? Então esses pregadores que sempre acham que estão acabando, mas lembram que tem mais coisa para falar, e aí já tinha escrito, então, ele fala, agora sim é o finalmente. No capítulo 4, então, Paulo vai falar, a partir do versículo 1, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Agora, olha que interessante. Lembra, capítulo 1, 2, Paulo está falando sobre esta cooperação no Evangelho, sobre lutar unânimes pela fé cristã, pelo Evangelho, pela fé evangélica, como ele diz. Agora, olha que interessante o caso dessas duas mulheres. Essas duas mulheres foram o assunto do nosso devocional em família hoje, nosso culto familiar.
Eu falei para as minhas filhas, né, elas ficaram meia hora tentando entender o nome delas, né? Da Evódia e da Sintique. Então eu falei sobre essas duas mulheres para as minhas duas filhas hoje. E para o Matias também, embora seja um bebezinho, e para ali. Falei assim, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha que interessante. Paulo fala agora no passado que elas lutaram com ele no Evangelho, mas por algum motivo agora elas estavam brigadas. Paulo não fala o que aconteceu, né? Paulo só fala que elas tiveram um desentendimento e elas precisavam voltar a estar junto. Mas perceba que parece que Paulo está querendo aqui fazer um contraste. Estava dizendo, antes elas batalhavam ao meu lado pelo Evangelho, agora elas estão brigadas. Parece que quando elas começaram a brigar, não tiveram mais tempo de pregar o Evangelho. Ou, por não pregar o Evangelho, começaram a brigar. Enfim. E eu sei que talvez você já tenha presenciado isso na igreja, mas como isso é comum? Como isso é comum? Parece que as pessoas, quando esquecem daquilo que é essencial, começam a achar coisinha para brigar na igreja. E sempre acham. Sempre acha alguma coisinha ou outra para encrencar, alguma coisa que não está gostando, alguma coisa que não está deixando ele feliz, alguma intriguinha que ele quer plantar ali. Pode perceber que geralmente essas pessoas esquecem de pregar o Evangelho. Porque quem prega de fato o Evangelho, quem está envolvido, parece que não tem tempo de ficar com essas briguinhas bobas, né? Mesmo porque ele está levando visita para a igreja, ele está lá, ele não está tempo de ficar fazendo fofoquinha, ele está preocupado com a visita, o que a visita está fazendo, se está sendo bem recebida. Agora, quando a pessoa para de pregar o Evangelho, para de cooperar, parece que começam essas intrigas. Então o que Paulo parece estar querendo mostrar para a gente é Evódia e Sintique, elas precisam voltar a viver em harmonia no Senhor. Porque houve uma época que elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. E parece que agora esqueceram disso. Estão aí com essas intrigas, com essas brigas. Tá? Perceba que se afastar do Evangelho, quer seja do Evangelho em si, que é Jesus Cristo, quer seja da tarefa de pregar o Evangelho, conduz a mudança de foco, e a mudança de foco no caso delas era briga entre elas. Mas pode ser que seja um começo de uma reclamação, de um descontentamento, pode ser murmuração, pode ser fofoca, enfim, qualquer coisa. Paulo está dizendo, elas se afastaram do Evangelho. E por se afastar do Evangelho, começaram a brigar entre elas. Então, eu rogo para que elas voltem a viver em harmonia. Então, o que Paulo quer mostrar para a gente é que a vida no Evangelho não tem lugar para isso, para essas brigas. E aí vem talvez o versículo que a maioria crê que é o versículo-chave de Filipenses. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Embora eu tenha as minhas dificuldades, para mim, eu acho que lá, capítulo 1, versículo 6, talvez tenha mais que ver com a essência mesmo de Filipenses. Mas, enfim, muita gente crê que este versículo, essa ordem de Paulo, alegrem-se no Senhor. Agora veja, até aqui, ele só falou da alegria dele. Os motivos pelos quais ele se alegra. E daqui a pouco a gente vai resumir tudo isso, tentando encaixar tudo isso num grande ou em grandes assuntos sobre esta alegria. Até que ele só falou sobre a alegria. Quando então ele dá esta ordem, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, você imagina que os leitores têm que estar com tudo aquilo em mente, é o que a gente tem que fazer agora, tá? Tudo aquilo em mente que Paulo já disse, o que conduz, o que motivava a alegria dele, porque agora Paulo está dando uma ordem, ele está falando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vocês devem desenvolver na vida de vocês. Então, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Perceba que Paulo não está aqui, mais uma vez, sendo aquele bobo alegre. A alegria pela alegria, sai dando risada aí e fica alegre. Ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Ou seja, alegrem-se em Cristo. Ou seja, alegrem-se no Evangelho. É o Evangelho que deve ser o nosso grande motivo de alegria, independente das circunstâncias. Bom, para finalizar aí os textos, né, que ocorre esta palavra, se você der uma olhada no capítulo 4, a partir do versículo 10, Paulo vai usar pela última vez essa palavra alegria. Na verdade, é o grande trecho de Filipenses que mostra esse segredo de uma vida alegre.
Ele fala, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aqui parece que Paulo está colocando a sua alegria numa circunstância, destoando de todo o livro. Paulo está falando, eu me alegro no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Interesse financeiro, né, de uma ajuda, como ele vai deixar claro no contexto aqui. Uma ajuda financeira. Mas daí, para não deixar dúvida na cabeça dos leitores que não era esse o motivo, ele fala assim, no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ou seja, não é a questão financeira que eu estou falando. Não é porque eu estava precisando de dinheiro, tá, e que isso me deixou alegre. Não é isso. Tá? Pelo contrário, ele fala, sei o que é passar em necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando, eu não estou falando que eu fiquei alegre por causa disso, tá? Para vocês pensarem que foi isso que me deixou alegre. Foi isso que foi o motivo da minha alegria. Não, pelo contrário. Eu já aprendi esse segredo de viver alegre em qualquer situação. Parece que Paulo está deixando claro aqui que não era as situações externas, mesmo que fossem adversas ou não, ou favoráveis ou não, que era a causa, o motivo da sua alegria, ou que influenciava na sua alegria. Paulo está falando, eu posso estar liberto, posso estar preso, eu posso estar preso na minha casa, preso em correntes, eu posso estar numa turbulência, enfim, pode acontecer o que for, eu posso estar com muito dinheiro, eu posso estar passando por uma dificuldade financeira, como talvez é o caso de muitos numa situação como essa. Pode ser o que estiver acontecendo, eu já aprendi esse segredo. E ele está clamando para os seus leitores, aprendam também, alegrem-se no Senhor. Aprendam este segredo. É por isso que ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o grande motivo aqui da sua alegria não era, de fato, o donativo que ele estava recebendo, embora isso, claro, deixou o alegre. Mas ele está dizendo, não é isso. Eu já superei isso. Eu já aprendi esse segredo que ele está tentando ensinar para a gente. De viver contente e feliz em toda e qualquer situação. Mesmo diante de uma situação que nós estamos passando aqui. Ele vai lembrar no versículo 14 e 15, falando assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Perceba que Paulo faz questão de inserir a palavra Evangelho. Nos meus primeiros dias no Evangelho, foi vocês que me sustentaram. Vocês que financiaram as minhas campanhas evangelísticas. E vocês fazem bem em continuar. Então perceba, Paulo não está querendo uma ajuda simplesmente para um dinheiro para si, né? Ele está falando, vocês fazendo isso, continuam a financiar o evangelho, a propagação do reino de Deus. Ok, então nós esgotamos todas as vezes que acontece a palavra alegria em Filipenses. Capítulo 1, capítulo 2, primeiro versículo do capítulo 3, que ele vai repetir lá no capítulo 4, falando sobre, novamente digo para vocês, porque ele não tinha chegado no fim. Mas agora eu vou chegar no fim da mensagem mesmo, né? Espero não ser aqueles pregadores que daqui fala mais meia hora falando isso. Tá? Então, caminhando para o fim, nós temos que fazer um resumo de tudo isso, para aprender esse segredo. Pelo menos eu quero aprender isso. Eu quero aprender a viver feliz e contente como Paulo, mesmo preso, mesmo numa quarentena, mesmo com dificuldade financeira, mesmo impossibilitado de reunir com a minha igreja, né? Algo que a gente sofre tanto, né? Minhas filhas todo dia oram em casa aqui, papai, ora para acabar essa doença, né? A gente não vê a hora de voltar lá, a rever os nossos amigos, a ir para a igreja, poder ver a família, enfim. A gente não está passando por uma situação legal na nossa a sociedade como família. Então, o que é tudo isso? Parece que ficou bem claro pelos textos que o segredo da felicidade para Paulo é o Evangelho. Agora, o que é do Evangelho? Então eu queria listar 3 informações que ele deu sobre o Evangelho ao longo da sua carta para nós finalizarmos a nossa reflexão de hoje. O primeiro é que Deus é o Evangelho. Ou, isso é uma expressão do Piper, né? Deus é o Evangelho. Mas Paulo deixou bem claro na carta, o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Nós já temos
tudo aquilo, todo motivo para viver alegre em toda e qualquer situação, porque nós temos Deus, nós temos o Evangelho, nós temos a alegria, nós temos o maior presente que Deus poderia dar, que é Ele mesmo para as nossas vidas. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, quando Paulo faz esse link, essa comparação de Evangelho com Cristo, Evangelho, Cristo, Evangelho, Jesus Cristo, ele está dizendo, o Evangelho é Jesus Cristo. Então, se você tem a Cristo, você tem o Evangelho. Se você tem o Evangelho, você tem a Cristo. Isso é motivo para alegria. Isso é motivo para você dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo esse segredo, eu consigo ficar alegre em qualquer situação, porque eu tenho Cristo. Quem não tem Cristo deve ficar desesperado. Quem não tem Cristo precisa das circunstâncias para ficar alegre. Quem tem Cristo não precisa de circunstâncias para ficar contente, para ficar alegre. Nossa alegria deve estar em Cristo. O segundo motivo pelo qual ele mostra, ou ele elenca ali o Evangelho, é o nosso envolvimento no Evangelho. Parece que ficou bem claro isso, né? Desde o capítulo 1, passando para o capítulo 2, né? O capítulo 1 ele fala daquela cooperação, daquela koinonia em prol do Evangelho. No capítulo 2 ele fala de lutar unânime pela fé evangélica. E aí, no capítulo 2, ainda no comecinho, né? Desculpa, isso é no capítulo 1, finalzinho. No capítulo 2 ele fala daquela, se de fato temos algo em comum, esta união. E aí lá no capítulo 4 ele fala de duas mulheres que perderam isso. Esta luta junta prol do Evangelho. Então parece que o Evangelho aqui em Filipenses não é só a pessoa de Jesus Cristo, né, o fato de nós termos Cristo, mas é o nosso envolvimento com este Evangelho, o nosso envolvimento com a pregação do Evangelho, com a mensagem do Evangelho em si. Mesmo que, como ele deixa claro no final do capítulo 1, que isso envolva sofrimento. Se envolver sofrimento, nós devemos encarar isso como um privilégio, porque nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E sofrer por isso é um privilégio para nós. Então, o Evangelho é Jesus Cristo, isso é motivo de alegria, mas o Evangelho também para Paulo deve ser anunciado, deve ser pregado, e claro, de maneira unânime, juntos, batalhando pela fé evangélica. Isso é motivo de alegria. Ele deixa claro para eles isso. Ele fala, eu estou preso, mas só de ficar sabendo que Jesus Cristo está sendo pregado, que o Evangelho está sendo anunciado, eu fico alegre. Isso é motivo de me alegrar, mesmo na prisão, porque o Evangelho está sendo anunciado. Então isso alegrava o coração de Paulo. E por fim, Paulo fala sobre não só da expansão, mas dos frutos do Evangelho. Várias vezes ele vai deixar claro, vocês são a minha alegria. Pelo menos 2 vezes na carta ele fala isso. Eu me alegro com vocês, porque vocês são o fruto do meu Evangelho. Então o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho também é necessário essa expansão, essa pregação, esse envolvimento com o Evangelho. E pensar no Evangelho também é pensar nos frutos do Evangelho. Pense nas pessoas que você pode conduzir a Cristo, ou Deus pode te usar, né, para conduzir estas pessoas a Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Pensa que você pode ser um instrumento para conduzir almas diante dessa situação calamitosa que nós estamos passando para Cristo. As pessoas estão desesperadas hoje. É impressionante como os corações estão abertos em momento como esse para ouvir do Evangelho. Eu tenho, vira e mexe, conversado com as pessoas, e antes, quando havia aquela barreira, agora parece que as pessoas estão sedentas para ouvir do Evangelho. E diante disso, eu queria fazer 2 desafios para vocês. O primeiro deles é buscar a nossa alegria em Jesus Cristo. A nossa alegria tem que estar em Cristo, neste Evangelho, independente da circunstância. Isso vai ser um tremendo de um testemunho para aquelas pessoas que estão desesperadas, para aquelas pessoas que não têm Cristo e depositam a sua alegria, talvez no envolvimento social, nos seus amigos, ou talvez nas saídas de sábado à noite, que não pode mais encher a cara, talvez no seu trabalho, no seu sustento, depositam toda a sua alegria nisso. E o seu chão foi aberto. Há um abismo agora para elas, que pode ser preenchido com Cristo, a verdadeira alegria, o Evangelho. Então, demonstre isso para as pessoas, mas faça mais do que isso. O segundo desafio que eu quero falar para nós foi o desafio que eu fiz para minhas filhas, para minha esposa, no cultinho hoje. Falar de Cristo para alguém. Mostre o Evangelho para alguma pessoa. Parece que Paulo está dizendo que quando a gente luta pelo Evangelho e batalha pela expansão do Evangelho e foca nisso, a nossa mente
é voltada tanto para esta atenção que a gente não fica, a gente contra alguém não fica falando de política. Você viu? Isolamento vertical, isolamento horizontal. Fulano tem razão, fulano não tem. Você viu o que está acontecendo? O presidente isso, o Senado aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Você foca numa pessoa e fala, ela ainda não tem o evangelho. Ela precisa do evangelho. Eu preciso entrar no assunto do evangelho. Eu sei que a gente gosta de conversar sobre outras coisas e não tem nenhum problema nisso, mas parece que a nossa atenção é tão voltada para o evangelho, eu preciso falar do evangelho para esta pessoa, que tudo o restante é só uma tentativa de entrar no assunto. Então o desafio que eu fiz para minha família hoje no nosso cultinho é justamente para que a gente consiga durante essa semana, ou de maneira, como Paulo diz ali, né, afobos, de maneira destemida, sem esse temor, falar realmente de Cristo, falar do Evangelho para estas pessoas, para esta alegria incondicional. E eu quero te desafiar, então, a falar deste Evangelho durante essa semana. Bom, irmãos, que Deus nos abençoe, não é fácil. Por isso que Paulo chama isso de segredo. Paulo fala, eu aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Mas é o segredo que nós também devemos aprender por termos a Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude aí a pregar o Evangelho e viver este Evangelho, vivendo essa vida alegre. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.